E aí, beleza? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o filme Blue Jasmine, do Woody Allen, que tem uma personagem principal totalmente TDAH, né? Super impulsiva. Logo nas primeiras cenas a gente percebe que ela é uma pessoa que não consegue muito pensar antes de agir. Além de tudo, é um filme delicioso, é um filme muito interessante, engraçado. Eu gostei muito. Aí gosto, cada um tem o seu, né? Mas não foi só eu que gostei não, muita gente gostou, porque a Cate Blanchett ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano, que eu já não me lembro se foi 2013, 14, se não me engano o filme foi lançado em 2013, provavelmente ela ganhou o Oscar em 2014, mas aparece aí na telinha. Melhor atriz por esse papel e realmente merecido, não sei com quem que ela estava concorrendo, mas o filme é muito legal, ela tá muito bem interpretando esse personagem e a gente tá aqui para conversar sobre isso, porque é praticamente um relato de caso de uma pessoa com TDAH e de como esse transtorno muitas vezes vai fazer com que a gente tome decisões que transformam completamente a nossa vida. Só deixo o recado que só tem spoiler, viu? Eu vou falar do começo ao fim, tudo que acontece no filme. O filme é já um pouco antigo, já tem aí quase uns 10 anos, portanto, se você ainda não assistiu, assista antes. Agora você não liga pra spoiler também, você assiste os spoilers, depois você vai lá e vê o filme, é divertido. Eu já vi umas 4 ou 5 vezes, então não perde tanto assim por causa do spoiler não. Beleza? Segue aí que você vai ver. Vamos lá, né? Deixa eu contar um pouquinho a história do filme, deixa eu explicar, né, como que ele faz permite a gente dar esse diagnóstico com muita tranquilidade, com muita facilidade, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O filme já começa com a Cate Blanchett, né, a atriz que faz a personagem principal, Jasmine, numa viagem de avião, aí conversando com a pessoa do lado, contando coisas sobre a vida dela, e a gente vê que a senhora que tá do lado dela tá um pouquinho incomodada com aquela conversa toda e tal, fala muito pouco, e quando elas pegam a bagagem no aeroporto, fica claro que elas nem se conheciam. A Jasmine estava falando da vida dela para uma pessoa completamente estranha e aparentemente passou o voo inteiro falando detalhes da própria vida. Essas pessoas que pensam em voz alta, vocês devem conhecer alguém assim, talvez você seja um pouco assim, eu sou um pouco. Não tanto, só um pouco. E aí ela chega na casa da irmã, lá toda chique, com as malas de grife e tudo mais, né? Chegando ali do voo de primeira classe e conta pra irmã que tá cheia de dívida, que tá quebrada e tudo. E a irmã fala, mas você veio de primeira classe? E ela não consegue explicar por quê. É o que ela tá acostumada, é o jeito normal. Ela simplesmente foi lá e se o cartão passou, ela comprou a passagem e foi. E depois, ao longo do filme, vai ficar muito claro que tudo na vida dela é assim. Ela não pensa pra tomar qualquer decisão. Ela faz as coisas se atropelando. Ela tava na faculdade, faltava um ano pra terminar a faculdade de antropologia. E aí largou pra casar, né? Conheceu um milionário, resolveu se casar, largou a faculdade, se casou com o cara e a partir daí a vida dela foi luxo, festas e vestidos e compras, salão de beleza, viagens de primeira classe, hotéis 5 estrelas. Quer dizer, parece muito legal, né? Parece muito legal. Mas ela mesma em muitos momentos via que as coisas não estavam acontecendo, que ela, enfim, vai se tornando dependente dessa situação. Depois com as conversas com a irmã, a gente entende que as duas foram adotadas, ela já nasceu por algum motivo, né? A família não pôde cuidar, foi adotada, teve que criar ali uma própria identidade, mudou de nome, né? Se chamava Janete, se não me engano, e escolheu o nome Jasmine, que é um nome mais bonito, né? Ela achou mais bonito, né? Vai saber. Nada contra o outro nome, mas enfim. E tudo na vida ela vai fazendo desse jeito e ela realmente acaba sofrendo muitas vezes as consequências dessa impulsividade. Mas e a atenção, né? Porque transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que ela tem, então, déficit de atenção e hiperatividade? Isso não mostra tanto assim no filme, né? Ela não é uma pessoa hiperativa no filme? Não, realmente não. Ela consegue se assentar, conversar tranquilamente, enfim, fazer as coisas que ela faz, mas ela não tem compromissos, né? Ela não tem muita demanda de atenção. Só que o problema não é isso.
A questão é que as pessoas entendem mal o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno principalmente de impulsividade, principalmente nos adultos. A atenção é perdida por causa da impulsividade, a hiperatividade, que é mais frequente nas crianças, quando acontece por causa da impulsividade, e é essa a grande marca, a grande dica, até para quem trabalha com isso, sobre o diagnóstico. As pessoas que têm TDAH e são adultas geralmente agem sem pensar, sem deliberar, sem analisar direito a situação, tomam decisões super importantes num instante, e aí muitas vezes a gente vai, sim, óbvio, aproveitar grandes oportunidades que os outros ainda não enxergaram, e a gente vai pular de cabeça nelas e vai conseguir coisas positivas na vida, mas por outro lado vamos fazer também grandes besteiras e vamos ter muitos prejuízos em função dessas atitudes precipitadas que nós tomamos. E no caso da Jasmine, tudo na vida dela foi precipitado. Agora, é muito interessante ver como ela tem uma certa maldade, né, nas coisas. Ela entende um pouco a intenção das pessoas e tudo mais, ela sabe mais ou menos o que está acontecendo na vida dela. O marido é um bandido, né, um sujeito que vive de aplicar golpes nas pessoas e de fraudar o sistema financeiro, aparentemente, e tem muito, muito, muito dinheiro por causa disso, e ela simplesmente finge que não vê. Ela finge que não vê porque ela não quer lidar com aquela realidade, né? E se você tem TDAH, você sabe mais ou menos como é que é isso. Às vezes tem certas realidades que a gente tenta fingir que não existem e seguir a vida independente daquilo, e ela consegue fazer isso muito bem durante um bom tempo. Daí a pouco ela começa a perceber que o marido talvez tenha alguns outros relacionamentos, né? Tenha algum caso eventualmente com uma ou outra mulher, apesar de ser muito ciumenta, de ser muito impulsiva em relação a isso também, ela acaba não perdoando, mas fingindo que não vê também. Então ela tem ali evidências, né, de que ele realmente está traindo ela, mas ela não dá tanta atenção assim. Às vezes ela briga, reclama, ele jura que não, que é tudo coisa da cabeça dela, e é suficiente para ela aceitar, porque escavar um pouquinho mais fundo ali e enxergar o que realmente estava acontecendo seria muito custoso para ela. Melhor continuar a vida como tá, melhor deixar as coisas como estão, tá indo tudo bem, eu ganho muitas joias, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso se preocupar com isso, e vida que segue. A relação dela com a irmã é estranha, aliás, a irmã também é super TDAH, né? A relação dela com a irmã é um pouco estranha. Ela não procura a irmã quando ela não precisa, ela só procura quando precisa, e mesmo quando a irmã procura ela, elas são tão diferentes que ela tem uma certa aversão. Não que ela não goste essencialmente da irmã, mas enfim, ela entende que a irmã causa um certo prejuízo social para ela, então prefere ficar longe, né? Manter uma certa distância. Agora, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, logo no começo do filme, ela vai dizer sobre a possibilidade dos sobrinhos terem TDAH, porque os meninos são meio barulhentos, correm muito e tal. Então, quer dizer, o próprio autor, né, o Woody Allen, sabe sobre alguma coisa, nem que seja o mínimo sobre o transtorno, sabe que isso existe. Hoje em dia todo mundo sabe que isso existe, né? Então, tá, tem gente que não sabe. Tudo bem. Depois, em alguns momentos, ela vai falar sobre a própria impulsividade, ela vai falar sobre a capacidade de planejar as coisas e seguir o planejamento, ela vai falar sobre o quanto ela age sem pensar, e o filme vai nesse paralelo entre a história no momento em que ela está pobre, se separou do marido e está ali com a irmã tentando se reencontrar na vida, e o outro momento em que ela ainda estava lá com o marido e vivia na vida de luxo lá e glamour que ela tinha enquanto ela foi casada com aquele homem. Junto com a irmã, a gente percebe que ela muitas vezes sabe o que fazer. Ela sabe que ela precisa estudar, ela tenta estudar. Naquele momento em que ela está começando e ela está no fundo do poço, ela consegue ter um pouquinho de foco. Ela tem dificuldade para assistir às aulas que ela está assistindo, mas ela se esforça muito porque ela sabe que aquilo é importante. Mas ela queria resolver as coisas num passe de mágica. Ela decide que uma profissão interessante para ela seria a de
decoradora de interiores, né, designer de interiores ou qualquer coisa assim, mas não vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso online para conseguir fazer isso rapidamente, como se ela já soubesse o que tinha que fazer, né, mas ela quer a solução imediata, ela quer a solução rápida e acaba encontrando essa solução numa festa que alguém do curso de informática convida ela para ir. Ela chega lá, encontra um milionário que meio que se apaixona por ela à primeira vista, e ela obviamente dá para ele um nome falso, conta uma história falsa sobre a vida dela, sobre a separação, sobre o marido, porque imagina que o cara não vai saber quem é e não vai gostar de ela ter sido ex-mulher dele, e obviamente tudo dá errado de novo, porque ela fala sem pensar, ela sabe que vai dar errado, ela chora, ela meio que se desespera sabendo que vai dar errado, mas na hora que ela tá com ele, ela não pensa em nenhum momento em resolver aquele problema e contar para ele a verdade, ela simplesmente segue a vida como se nada estivesse acontecendo. Esse dom maravilhoso que algumas pessoas com TDAH têm de simplesmente virar as costas para a realidade que está te ameaçando e enxergar um mundo ilusório e acreditar que ele é na verdade o real, né? Enfim, tudo dá errado mais uma vez, e ao final do filme já a gente vai descobrir por que é que eles se separaram e por que é que ela ficou pobre de repente. Ela, num dos momentos em que confronta ele sobre o fato de ele estar envolvido com uma outra mulher, ele diz que sim, e que dessa vez é diferente, que ele vai se casar com essa mulher e que eles vão se separar e tudo mais, o que faz com que ela ligue para o FBI e denuncie os esquemas dele. E no momento em que ela está discutindo com o filho dele, né, que foi filho dela, enteado dela, sobre o que aconteceu, ela fala: eu me arrependi naquele exato momento em que eu estava fazendo a ligação. Sim, exatamente o que acontece com a gente que tem TDAH. A gente faz as coisas e muitas vezes a gente entende que está fazendo errado ainda enquanto está fazendo. Você se arrepende, na hora que está acontecendo ainda, você já sabe que você não devia estar fazendo aquilo, você já sabe que você não devia estar falando aquilo com aquelas pessoas, ou o que quer que seja, mas já aconteceu. Quando há uma cena em que o filho do ex-marido dela tá saindo de casa dizendo que abandonou a faculdade de Harvard e tudo mais, porque todo mundo puxava saco dele lá porque o pai dele era um bilionário e que doava muito dinheiro para caridade, essas coisas, e agora o pai dele é um bandido, todo mundo vira as costas para ele, e ela sabe que essa é uma decisão impulsiva, errada, e que ele está comprometendo coisas importantes que ele poderia ter no futuro por um desconforto do momento. E ela corre atrás dele, grita e chora e tenta mostrar para ele: não faça isso, meu filho, que isso é uma grande besteira que você vai fazer na sua vida. Só que quando é com ela não consegue agir. Porque o TDAH não é um transtorno de você saber o que você tem que fazer, é um transtorno de você conseguir fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, que você sabe que tem que ser assim, que você sabe que deveria ser assim, mas você não consegue, porque na hora você age no impulso. Daí o problema que ela tem com álcool, que ela tá sempre bebendo, daí o problema que ela tem com medicamentos, principalmente benzodiazepínicos, né? Eles falam o tempo todo lá sobre um remédio que é o alprazolam, né? Aqui no Brasil a marca é Frontal, lá é Xanax, né? E sobre como ela consegue, né? Assim, de repente aconteceu alguma coisa positiva, ela fica super feliz, né? Ela conhece o cara novo, ela fica super feliz, ela tá plena novamente, ela se encontrou, tá tudo muito, muito bem. Na hora que as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela vai pro fundo do poço rapidamente. A gente poderia se questionar sobre o que a gente chama de transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo borderline. E sim, a Jasmine tem algumas características do transtorno de personalidade borderline, mas eu não acredito que sejam importantes o suficientes para eu propor esse diagnóstico em separado. Quem me acompanha sabe sobre como eu enxergo isso, e o transtorno de personalidade borderline pressupõe a existência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, todo mundo que tem borderline, de alguma forma, né, tem pelo menos muitas características do TDAH, porque o borderline é o impulsivo com um sentimento crônico de vazio.
E ela tem isso, ela tem esse sentimento de vazio, ela tem esse problema com a própria identidade, ela depende muito do visual, ela depende muito do que as pessoas pensam dela. Ela fala sobre ter trabalhado numa loja de sapatos em Nova York quando ela se separou, e a vergonha que aquilo era para ela, as pessoas com quem ela tomava chá, e ela agora tendo que ficar ali medindo o pé e colocando, calçando sapato nessas pessoas. Enfim, a importância, a aparência é muito importante para ela. Ela não perdoa, né? Mas ela deixa de prestar atenção às traições do marido muitas e muitas vezes, porque perdê-lo seria difícil demais, né? Agora, a gente costuma ver um comportamento mais intenso de ciúme e mais desespero, assim, diante da possibilidade, nem que seja imaginada, de perda nas pessoas com personalidade borderline. Mas, enfim, muito provavelmente ela teve uma infância difícil, já que foi inclusive adotada, né? Isso significa que ou foi abandonada ou de outra forma perdeu os pais, o que já é um trauma que é comum que traga algumas consequências. Só que aparentemente ela era a queridinha da casa, ela era protegida da casa, enquanto a irmã não era tão protegida como ela, e por isso talvez isso justificaria ela não ter esse ciúme tão intenso, esse comportamento tão explosivo durante essas situações, apesar de que quando ela viu que realmente iria perder, ela foi lá e denunciou o cara pro FBI. Eu considero menos importante a gente pensar nisso, porque o fato é que o tratamento que ela precisaria fazer, que ela deveria fazer, era o tratamento do TDAH. Muitas coisas que são relacionadas ao transtorno borderline vão melhorar, né? A impulsividade melhora muito quando a gente trata o TDAH, portanto seria muito provável que ela tivesse uma boa melhora caso ela viesse a tratar esse TDAH, entender melhor a própria impulsividade, o próprio comportamento e realmente agir de forma mais comedida. Agora, ela mora... o filme se passa metade em São Francisco, metade em Nova York. A vida dela de milionária, maior parte em Nova York, depois ela vai para São Francisco encontrar com a irmã, e em São Francisco, assim como aqui em Minas, tem muita gente com TDAH, portanto a irmã dela também tem TDAH. O ex-namorado do ex-marido da irmã também tem TDAH e acaba entregando todo o dinheiro que ganhou na loteria. Primeiro ele jogou na loteria, né? Depois ele ganhou o dinheiro na loteria e, ao invés de fazer o que ele sabia que era certo, ele acabou entregando dinheiro para que o cunhado investisse. O cunhado, obviamente, roubou tudo, né? E o atual namorado da irmã também tem TDAH e chega a ter uma crise de ciúme no meio do supermercado lá em que a menina trabalha e tal, e é super intenso, super... Portanto, é um filme sobre pessoas com TDAH, né? Todo mundo ali poderia receber esse diagnóstico, não apenas poderia, mas deveria receber esse diagnóstico e deveria ser submetido ao tratamento. Não vai acontecer enquanto as pessoas não entenderem o que é o TDAH, e é por isso que eu estou aqui, para que as pessoas entendam melhor o que é o TDAH e assim possam reconhecê-lo e tratá-lo adequadamente. E esse filme é um filme excelente para isso, certo? Pois é, se você gostou, então me faz o favor de dar um joinha, né? Segue a gente, clica no sininho se você quiser receber notificação, enfim, você já sabe tudo para fazer. Compartilha, comenta, fala se você concordou, se não concordou, se você gostou, se você não gostou do filme, sugira outros filmes pra gente analisar, outros personagens pra gente analisar, às vezes personagens até reais, né? Mas pessoas aí que você acha, essa pessoa parece que tem cara de TDAH, vamos conversar sobre isso, beleza? Então é isso aí, até mais, tchau, tchau.